Eu peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 10. Livro de Daniel, no capítulo 10. Nós vamos começar dando início ao mais um dia de culto, de adoração ao Senhor. Amém? Nós vamos ler no versículo 11 e o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: E me disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém, irmãos? Aqui esse texto em que nós lemos relata a vinda do anjo Gabriel para falar para Daniel que o Senhor havia ouvido a sua oração desde o primeiro dia em que ele resolveu se humilhar e que ele resolveu buscar o entendimento através da palavra e dos ensinamentos do Senhor. E que o anjo havia sido enviado por Deus para falar com Daniel desde o primeiro dia em que ele tomou uma atitude de mudança. E nós conhecemos a história. Nós sabemos que Daniel fez um propósito de jejum e de oração por um período de 21 dias. E durante esse período foi travada uma guerra, foi travada uma batalha no mundo espiritual. E é assim que acontece nas nossas vidas. Quando nós tomamos uma atitude, quando nós tomamos uma decisão, quando nós resolvemos servir ao Senhor, exercer um propósito nas nossas vidas, viver o propósito que o Senhor tem reservado para nós, é gerado uma batalha, é gerado uma luta no mundo espiritual. Mas essa guerra, essa batalha que foi travada no período em que Daniel estava orando ao Senhor, buscando ao Senhor, não foi capaz de impedir que Daniel desanimasse. Essa batalha, essas dificuldades, essas adversidades que talvez Daniel tenha sofrido, não foi capaz de fazer com que ele parasse de orar, não foi capaz de fazer com que ele parasse de buscar a face do Senhor. E o versículo 11 que nós lemos, ele menciona que o anjo fala para Daniel para que ele se levante. E aqui eu entendo que durante essa caminhada, Daniel se prostrou. Se nós lemos, se encontrava prostrado, se a gente lê no versículo 2, ele fala que Daniel esteve triste por 3 semanas, ou seja, todo o período dos 21 dias em que Daniel estava orando, que Daniel tomou essa atitude de orar e de buscar a face do Senhor, ele permaneceu triste, o seu coração se encontrou triste, mas ele não deixou com que os seus sentimentos, as suas emoções, desviasse a atenção dele, desviasse o foco dele, que era buscar a face do Senhor. E o mesmo versículo 11 fala, inclusive o próprio Daniel fala, que ele se levantou. E aqui Daniel nos mostra que diante de tudo isso, ele se fortaleceu, ele exerceu a sua fé e ele se mostrou pronto para receber as bênçãos que o Senhor havia reservado para ele. E aqui nós aprendemos que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, mesmo nos dias em que a gente se encontra triste, que a gente se encontra angustiado, que a gente se encontra prostrado, o Senhor, Ele nos ouve. O Senhor, Ele nos consola, Ele nos fortalece, o Senhor, Ele nos renova. E naqueles dias em que a gente acha que a gente está caído, e que a gente não tem mais, a nossa situação não tem mais jeito, que aquela pessoa a qual a gente tem orado não tem mais salvação, o Senhor estende as suas mãos poderosas e nos levanta. E é isso que o Senhor tem para nós nesta noite. O Senhor nos diz: levanta sobre os teus pés, porque sou eu que te fortaleço, sou eu que te reanimo, e eu estou aqui, e eu ouvi as suas orações desde o primeiro dia. Amém, irmãos?